Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque. E hoje a gente vai começar o conteúdo de derivadas. Só que antes de a gente começar esse conteúdo, eu preciso explicar para vocês o que é taxa de variação. A taxa de variação nada mais é do que, vamos escrever essa palavra aqui, taxa, certo? De variação. Vou abreviar aqui por var. A taxa, por sua vez, ela é um valor numérico. É um númerozinho ali, certo? E aí, a variação, ela vai ser o quê? Uma razão entre duas grandezas. Como, por exemplo, velocidade. Velocidade é uma razão entre uma variação de espaço por uma variação de tempo. Por exemplo, eu poderia ter também a vazão, por sua vez, ela é uma variação em que você tem uma quantidade de volume por uma quantidade de tempo, certo? Agora, isso são exemplos de variações e taxas de variação. E aí o que isso significa? Significa então que eu vou ter duas grandezas, que elas estão variando, e aí eu tenho uma relação, ou seja, uma razão entre elas. E a taxa, por sua vez, vai representar esse número. Então, por exemplo, uma taxa de variação é como eu expliquei. Pode ser velocidade, pode ser vazão, pode ser aceleração, porque eu estou falando de uma variação da velocidade em um determinado tempo, tanto que a gente fala metros por segundo ao quadrado, tá bom? E aí, agora a gente vai entender isso graficamente, matematicamente, porque a motivação para a derivada, ela vem desse conceito de taxa de variação, e aí isso pode ser representado em qualquer tipo de função e explicado graficamente. Vamos lá. Eu vou definir aqui dois pontos. Eu vou definir esse ponto aqui em verde, que eu vou chamar ele de P1. E aí ele tem, por sua vez, coordenadas x1 e coordenadas y1. E aí eu vou definir um outro ponto de roxinho aqui na frente, que vai ser esse ponto aqui, ó. Ele vai ser o P2. Ele vai ter coordenadas x2 e coordenadas aqui y2, certo? O que acontece? Eu vejo que essa curva aqui é uma função contínua, tá? Vou lembrar para vocês que a gente tem que trabalhar com funções contínuas nesse caso. E eu vou explicar mais tarde por quê. Eu tenho uma curva aqui contínua. E você vê que agora aqui no começo ela está subindo até ela chega num ponto aqui máximo. Aí ela começa a descer, vai descendo, chega num ponto máximo e depois volta a subir. O que acontece? Se eu tivesse esse meu ponto P1 e eu quisesse achar a variação até o ponto P2, eu teria que fazer a minha variação tanto em y, ou seja, essa distância aqui em y, então ficaria y2 menos y1, que seria o meu ΔY, ou seja, minha variação em y, sobre a minha distância de x1 até x2, então ficaria x2 menos x1, que seria também igual ao meu ΔX. Então, se eu quisesse uma taxa que me relacionasse o quanto minha função está variando do ponto P1 até o ponto P2, ou seja, um número que representasse essa variação para mim, eu teria que fazer essa operação, em que eu ia analisar o quanto variou em y e o quanto variou em x. E a partir disso eu ia ter um número k aqui qualquer, que ia me representar esse valor. Aí eu te pergunto, nesse caso aqui, vamos supor que a minha taxa de variação ela está sendo bem grande, né? Se você for ver aqui um número, o intervalo, né, para essa taxa ela está sendo muito grande. Eu não estou dando um intervalo pequeno, por exemplo, estou pegando desse ponto aqui até esse ponto aqui que eu vou chamar de P3, ou então até um ponto menor ainda que eu posso chamar de P4. Eu estou fazendo do P1 até o P2. Veja que a variação em x, de x1 até x2, ela vai ocasionar um deslocamento muito grande, e isso vai se refletir aqui de y1 para y2. Aí eu te pergunto, se eu estivesse analisando, por exemplo, de P1 para P3, então o meu x ele estaria aqui, o x3, e aqui estaria o meu y3. Eu te pergunto, essa variação aqui, ela seria maior ou seria menor? Ela seria mais precisa ou menos imprecisa? Perceba uma coisa, se eu for analisar aqui, do P1 para o P2 de uma vez só, eu vou apagar um pouco aqui o desenho para vocês verem isso. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia traçar uma reta que liga P1 até P2, e dessa forma eu teria uma tendência de como o meu gráfico deveria se comportar. Então, se eu estou fazendo a taxa de variação, ou seja, eu estou tendo essa tendência de como ele vai variar de um ponto até outro, eu poderia traçar uma reta, que é justamente a distância entre os dois pontos, para ter uma noção de como seria. Ah, se eu estou sendo no meu ponto P1, então ele tende a chegar ao ponto P2, mais ou menos nesse sentido. E aí eu te pergunto, tá certo essa análise?
Veja que logo em seguida, voltando àquele meu ponto P3, quando eu estava aqui, em P3, veja que se eu fizesse uma outra reta, eu vou desenhar outra cor, ligando P1 a P3, você vê que essa reta aqui, ela é muito mais diferente. Você vê que se eu gerasse, expandisse a reta, dessa distância de P1 a P3, você vê que ela tem outra inclinação. Ela tem uma taxa de decaimento muito maior, ou seja, uma inclinação muito maior, em um sentido negativo, do que em relação de P1 para P2. E aí eu te pergunto, se eu quisesse achar a taxa de variação dessa minha curva nesse intervalo P1 a P2, ela está correta? A definição tá, mas a precisão dela para o meu gráfico, ela está correta? Não, ela não está correta. Ela não vai refletir a verdade ali, o que está acontecendo naquele exato momento. Perceba que P1 para P3 é muito maior, e aí depois essa curva, você pode ver aqui, eu coloquei em outra cor, ela vai diminuindo, ela vai suavizando, depois tem uma hora que ela volta a crescer, e aí depois ela vem crescendo aqui. Só que se eu analisasse diretamente de P1 para P2, eu ia estar falando que ela está decrescendo. Enquanto que nesse ponto, enquanto que eu estou variando de P1 até P2, vê que em vários instantes ela foi de decrescendo até a parte que ela voltou a crescer. Então, quando eu faço uma taxa de variação muito grande entre dois pontos, eu estou tirando uma média. E essa média, ela muitas vezes é imprecisa. E em muitos problemas de engenharia que a gente não pode ter algo que seja impreciso, ou seja, em um prazo muito grande de tempo ou de deslocamento. A gente precisa de algo instantâneo. E como é que a gente faz para contornar esse problema? Foi aí que surgiu a definição da derivada. Então vamos reescrever aqui vamos escrever uma outra curva para explicar melhor para vocês. Veja o que ocorre. Então, se eu tivesse aquele meu ponto P1 e aquele meu ponto P2, eu quisesse calcular a taxa de variação, ou seja, a variação que eu tive em x e a variação que eu tive em y, e ter uma tendência de como a minha curva vai se comportar, eu vou obter um resultado impreciso. Mas e se eu fosse aproximando esses pontos? Então, e se eu tivesse aqui aquele meu ponto P1, por exemplo aqui, com x1, e depois x2, y1 aqui, e aí eu fosse pegando os pontos e juntando eles, cada vez um mais próximo do outro. Então o meu P2, ele não seria mais aqui nessa ponta, ele seria aqui, bem próximo, ó, P2 aqui. E aí eu teria um x2, e consequentemente eu teria o quê? Um y2. Perceba daquela vez que conforme a gente foi aproximando o x, os meus y eles tenderam a se aproximar. E aí se eu fosse juntando cada vez mais próximo os meus pontos de aferição, para eu tirar essa minha variação, de forma que eles tendessem, o meu x1 tendesse a ser igual ao x2, o meu y1 tenderia a ser igual ao y2. E consequentemente esses meus pontos, eles seriam iguais, eles seriam o mesmo ponto. E aí, perceba, olha que interessante, conforme eu vou aproximando esses meus pontos, a reta que vai ligar eles, nesse caso, olha, ela é nesse sentido. Porém, conforme eu fosse aproximando os pontos, e aí eu jogasse um ponto exatamente aqui em cima do P1, supondo que eu joguei o P2 aqui em cima do P1, eu teria nesse exato ponto aqui, uma reta que ela seria tão próxima um do outro, que seria praticamente o mesmo ponto, então ela tangencia a minha curva. Ela não vai mais cortar a curva em dois pedaços, ela vai tangenciar, porque praticamente é o mesmo ponto. E essa distância aqui entre esses pontos, que é praticamente nula agora, se eu pegasse a reta que os ligaria, e estendesse ela, eu praticamente teria uma reta tangente à minha curva. E aí eu te pergunto, e o que essa reta tangente ela tem a ver com isso? Tem a ver que, naquele exato momento, essa inclinação dessa reta vai nos dizer a quantidade de variação que está tendo e o sentido que isso está tendo. Perceba nessa curva aqui, eu vou colocar aqui uma outra reta tangente em rosinha para vocês verem, aqui embaixo. Perceba que se eu pegasse esse ponto aqui, em preto, certo? E aí eu fizesse a reta tangente daquele ponto naquele sentido, eu tenho que esse ponto aqui, quando eu fosse para um ponto muito próximo ali na frente, nesse caso em rosa, você vê que essa reta tangente, ela é uma boa aproximação para me falar qual que é a tendência da minha curva. Perceba que essa curva ela não vai seguir a tendência de ser a reta contínua, mas ela vai com um ângulo de inclinação, se eu ver aqui, esse ângulo de inclinação, e no sentido que está apontando essa minha reta tangente. E olha que interessante, quem que vai me indicar se a curva está crescendo, está decrescendo, se ela está mais contínua, se ela está tendo um crescimento muito rápido ou muito devagar? Vai depender desse ângulo de inclinação aqui. E aí, o que a gente tem a relação? A gente tem a relação que a minha derivada, então, ela vai ser relacionada com o grau de inclinação dessa minha reta tangente. Porque esse grau de inclinação, eles nos informa a taxa de variação. Se está crescendo muito rápido, está crescendo devagar, se está subindo, diminuindo, se está estável a nossa curva. Entendeu? E aí, como é que a gente pode processar isso? E esse gráfico aqui visual que a gente acabou de ver, como é que a gente pode representar isso matematicamente? Vamos lá. A gente tem que voltar naquele conceito do quê? Que eu queria
algo que quando a minha variação em y tendesse a zero, e ao mesmo tempo que a minha variação em x também tendesse a zero, certo? Porque conforme eu vou aproximando os pontos um do outro, o meu x ele vai se aproximando, entre o x1 e o x2 eles vão se aproximando, consequentemente o y1 e o y2 também vão se aproximando. E aí, que conceito que a gente usa para algo que não está naquele ponto exato, mas ele tende a ser aquele ponto? Limite. E como é que a gente vai utilizar o limite para essa situação? Muito simples. Eu quero um limite quando a minha variação em y tende a zero, ao mesmo tempo que eu quero um limite quando a minha variação em x vai tender para zero. E aí a gente pode escrever esse limite da seguinte forma. Eu teria um limite quando eu teria a minha função f de x em um ponto qualquer, esse x aqui é um ponto qualquer, menos a função num ponto, vou chamar de A, que é um outro ponto, ou seja, esse ponto x vai se aproximar daquele ponto A. Na hora ali que eu expliquei no gráfico, eu fiz x1, x2. Nesse caso, só estou chamando de x e A. Sobre o x menos A. Ou seja, quando o meu x no gráfico, redesenhar aqui o gráfico, eu teria aqui um x1, e ele estaria se aproximando de A, ou seja, ele estaria indo nessa tendência. Por consequente, eu teria aqui um y1, e eu teria aqui um f de x, que estaria tendendo ao meu f de A. Entenderam? Então, conforme eu vou diminuindo o x, ele também vai diminuindo o y, e aí eu posso escrever nessa forma de limite. E aí, como é que eu faço para terminar esse limite? Eu tenho que colocar a condição que o meu x, ele está tendendo a A. Porque aí, dessa forma, eu teria o limite, quando x tende a, de f de x menos f de A, sobre x menos A. E quando eu tomo o limite, aqui ficaria f de A menos f de A, que daria zero, que é o que está dando essa condição aqui do meu y. E o meu x ele seria, então, seria A menos A, que daria zero. Está também atendendo a condição do limite para x. Entendeu? Então, a derivada, resumindo tudo que eu expliquei para vocês, é uma taxa de variação instantânea. Ou seja, quando a minha distância entre os dois pontos é tão próxima, é tão próxima, é tão pequena, é tão pequena, é tão pequena, que é praticamente nula. E aí eu não consigo trabalhar com um conceito de divisão, não consigo trabalhar com o conceito da razão para números muito pequenos, porque eu praticamente estaria fazendo zero sobre zero, já que o meu delta y ele vai para zero, e a minha variação também em x, ela também vai para zero. E aí, pela definição de taxa de variação, eu estaria fazendo uma divisão de zero sobre zero. E aí eu preciso aplicar um conceito de limite para contornar esse problema e tentar identificar qual que vai ser a tendência da minha curva seguir para o próximo instante de tempo. E esse instante é tão pequeno que a gente praticamente fala o quê? Que ele é pontual. E aí surge o conceito de derivada, que é a taxa de variação instantânea, que é como eu acabei de representar para vocês na curva. Você vai ter a sua curva, reforçando, e aí você vai ter uma reta tangente naquele ponto que você está analisando, que vai te indicar o quê? Vai te indicar qual que é a tendência de ser o próximo ponto. Logo no exato instante, ele ó, bem próximo, ali no pontinho, ali, o próximo pontinho, que é infinitesimal, que é a forma como a gente trabalha, que é bem abstrato, mas é de extrema importância para conceitos físicos. E aí, o que vai ser a derivada? A derivada, então, ela vai ser o coeficiente angular dessa reta. Não é o ângulo, é o coeficiente angular. Por quê? Pela definição, a gente tem o quê? Que a tangente de θ, que é o coeficiente angular, ou também chamado de A, não confunda com esse A aqui da expressão, ele é um outro A. Eu estou falando A daquela equação da reta. Y é igual a x mais b, tá? Essa a gente teria a reta tangente, aí o coeficiente angular é esse A aqui, tá? O tangente de θ, que é esse A, ele é o quê? É a variação em y sobre a variação em x. Poxa, então eu estou fazendo um limite em que eu tenho a variação em y aqui em cima e eu tenho uma variação em x aqui embaixo. Eu estou falando que isso é a definição da derivada. Então, realmente, a derivada é o coeficiente angular dessa minha reta, que por sua vez vai mostrar a tendência que o meu gráfico tem. Então, se eu falo que a minha derivada ela tem um valor positivo, quer dizer que minha curva está crescendo. Se eu falo que ela tem um valor negativo, quer dizer que ela está decrescendo. Se a minha derivada tem um valor muito alto, quer dizer que a curva cresce muito rapidamente, ou decresce muito rapidamente. Se eu falo que o valor da derivada é baixo, quer dizer que ela é mais suave. Ela cresce e decresce mais devagar. Entenderam? Esse é o conceito da derivada. E aí, um problema físico muito interessante que deu início a toda essa conversa e o desenvolvimento dessa matemática foi o conceito de velocidade instantânea. Como é que você faria para aferir a velocidade do móvel naquele exato momento? Eu sei que o móvel ele começa a acelerar e aí até ele adquirir uma determinada velocidade. Mas como é que eu iria calcular, sendo que a definição de velocidade ela é a variação de espaço sobre a variação de tempo, num momento que eu quero instantaneamente, onde que minha variação de espaço é muito pequena, é quase praticamente nula, e meu tempo ele é muito pequeno, ele quase não variou, então também é zero. Foi a partir disso, desse conceito físico, que surgiu toda essa discussão matemática. Tá bom? Então, vamos agora trabalhar de uma forma um pouco mais matemática e um pouco mais formal.
Eu tenho então que o conceito de derivada é o limite quando x tende a um ponto A da minha f de x menos a minha f de A sobre x menos A. Esse é o conceito da derivada. Tem aquela interpretação geométrica que eu acabei de ressaltar para vocês. Uma outra forma que eu posso fazer é se eu escrever esse x menos a como sendo h, uma mudança de variável. Então eu teria o limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. Dessa forma, você pode fazer a mesma análise. Quando eu tiver meu h tendendo a zero, o denominador vai para zero. Aqui seria f de a mais zero, que seria f de a, menos f de a, que também vai dar zero. Então, essas duas formas você pode representar a derivada pelo conceito de limite, que é a definição dela. E aí, como é que a gente faria para resolver uma derivada de uma função qualquer? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma função quadrática, assim, que ela formaria uma parábola, mais ou menos nesse sentido. Como é que eu faço para achar a tendência dela de variação, ou seja, a taxa de variação dela, ponto a ponto, ou seja, instantaneamente, ou seja, eu quero a derivada dela? Você vai ter que fazer esse limite aplicado para essa função. Então, essa função aqui, vou falar que ela é x ao quadrado. Vamos fazer um exercício para ela, para descobrir uma taxa de variação, ou seja, uma lei matemática, que eu permita, toda vez que eu estiver referenciando essa função, independente do ponto que ela tenha, nesse caso seria y igual a x ao quadrado para essa função, né? Eu quero uma lei matemática da taxa de variação dela ponto a ponto. Então, como é que seria aqui o grau de inclinação da reta tangente a ponto nela? Eu quero saber isso. Como é que a gente faz? Tem que aplicar a definição de limite. Vamos lá resolver esse exercício. Então, eu teria minha função y é igual a x ao quadrado. Y é a mesma coisa que f de x, tá, gente? E aí eu quero achar a derivada. Então, a gente tem que aplicar o limite. O limite, quando? Eu vou utilizar a anotação do h, porque tem uma malandragem mais pra frente que a gente vai usar. h tende a zero, do f de a mais h, menos o f de a sobre h. O que acontece? O que vai dentro da minha função? Vai todos os termos que são aqui, ó, que são referenciados pelo x. Então, o que vai aqui em x vai ser esse a mais h para essa, e nessa daqui vai ser só o termo a. Então, eu teria o limite, quando h tende a zero, de a mais h ao quadrado, menos a ao quadrado, sobre h. Eu vou expandir esse quadrado da soma, e aí eu vou ter o limite, quando h tende a zero, de a ao quadrado mais h ao quadrado mais 2 vezes a vezes h menos a ao quadrado daqui. Tudo isso sobre h. Depois, o que é que eu posso fazer? Cancela essa parte, ó, a ao quadrado menos a ao quadrado vai ser zero. Depois eu vou deixar o h em evidência, porque aí surge a malandragem, olha só. Eu estou com um grande problema aqui nessa definição de limite, que é, se eu tomar o meu h a zero, eu vou ficar com um zero no denominador, e aí não vai existir essa operação. Então, se eu pegar em cima no numerador e deixar o h em evidência, eu ficaria com h vezes h mais 2a, porque h vezes h vai dar o h quadrado, e h vezes 2a vai ser o 2ah, tá bom? E com isso, eu faço de novo dividido pelo h. Lembrando que eu estou tomando o limite, tá? Eu só não escrevi aqui para economizar espaço na folha. E aí eu teria cancelado esse h com esse h, e aí por fim eu teria o quê? O limite, quando h tende a zero, de h mais 2a. E aí eu passo esse meu h tomando o limite para zero, e aí esse meu resultado aqui ele me dá 2a. Aí você fala, pô Roberto, mas eu estava trabalhando y igual a x ao quadrado e você me deu um resultado 2a, o que é isso? Olha só que interessante. Se eu estou falando que meu h ele está tendendo a zero, ele é praticamente zero, qual que era a definição do h? Que ele era x menos a. Então quando eu faço isso, eu vou ter aqui como resultado que x é igual a a. Então esse 2a aqui, na verdade, é 2x. E quem que é esse 2x? É uma função y aqui, uma outra função y, tá? Consequentemente, essa função aqui, y é igual a 2x, que foi originada a partir da derivada da minha função original x ao quadrado, ela nada mais é do que uma função que, ponto a ponto no meu gráfico aqui, a cada ponto, ela vai se modificando, porque vai variar de acordo com o valor de x, e vai indicar o coeficiente angular que tem que ser tomado. Então, essa função aqui, do y igual a 2x, na verdade ela vai me dar um valor de coeficiente angular, ou seja, tangente de θ, ou a, né, daquela definição que a gente utilizou do y igual a x mais b para uma reta, certo?
E com isso você vai ter um coeficiente angular ponto a ponto. E esse coeficiente angular nada mais é do que a derivada, que é a taxa de variação instantânea. Então esse número vai te falar, seu gráfico está decrescendo com tal intensidade e o próximo ponto ele vai tender a ser tal outro. Aí no outro ponto você vai falar, não, ele agora mudou um pouco o ângulo de inclinação. Ou aí depois, chegou aqui, ele nesse pico aqui, ele se manteve estável, ou seja, ângulo zero não variou. Aqui ele vai tender a crescer, entendeu? Ele vai variando. E isso vai ser ponto a ponto analisado. A interpretação geométrica mais a fundo disso, a gente vai ver na próxima aula. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Então, recapitulando tudo que a gente viu até agora. Derivada surge daquele conceito de taxa de variação, em que se a gente for pegar a média de onde o meu gráfico tende a ir de um ponto até outro, vai ficar impreciso. Então eu preciso de algo instantâneo, ou seja, dois pontos tão colados um do outro que é praticamente o mesmo ponto. Com isso, a gente tem que a taxa de variação instantânea vai nos dar o conceito de derivada, que por sua vez gera uma reta que é tangente àquele ponto. E o coeficiente angular dessa reta é justamente o que nos indica se a reta está querendo variar ou não, e com isso é a nossa derivada. E a reta é uma consequência disso, visual, para a gente poder visualizar a derivada, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for